Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, muito bom dia para você que já chegou aí, que daqui a pouquinho vai interagir conosco. Muito obrigada pela sua presença, muito boa tarde. Para quem for nos assistir no período da tarde, muito boa noite no seu horário de descanso, ou onde você estiver, não importa. Importa que aqui nós, no canal Web Rádio Estação da Luz, eu, Helenice Cavalcante, iniciamos mais uma vez uma conversa deliciosa no programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Manhã, eu estou com um sol maravilhoso lá fora e um vento gelado que faz aqui na minha cidade, São Bernardo do Campo. E aí, onde você mora? Como está? Como está o teu dia? Pois a felicidade, gente, são momentos que vivo e construo. Brilhe comigo. Somos luzes, somos tanta luz e brilhamos tanto que muitas vezes nos esquecemos disso, que fomos criados à imagem e à semelhança do Pai. Sim, como está lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai, mas nos alerta Emmanuel, o mentor espiritual do saudosíssimo Chico Xavier, no livro... Nossa, me fui Palavras de Vida Eterna, o livro já fugiu e voltou. Pegamos no tempo. Ele diz assim no capítulo 21, que fomos, sim, criados à imagem e à semelhança, mas não idade. Não nessa forma humanoide da qual hoje fazemos parte, nessa matéria a qual ainda nos utilizamos para evoluir. Ele diz que a imagem e a semelhança do Criador são as suas virtudes. E por serem as virtudes, por que não aumentarmos, incentivarmos e cultivá-las? Porque tudo o mais é escolha, tudo o mais foram escolhas nossas nas mais diversas experiências encarnatórias. Por isso, queridos irmãos, busquemos a felicidade em pequenos momentos, pequenas coisas, para iniciar magnificamente este dia. E iniciamos assim, novamente, com a mensagem do livro Sol do Amanhecer, pela autoria espiritual, o espírito Hamed, e a psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos lá? Nossa vida mais lúcida, mais íntegra,
mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas do pensamento, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. A morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. É indissolúvel, mais criativa e indissolúvel, porque na verdade somos luzes. Essa luz do ato da criação, do Criador, essas luzes que ele espera que um dia alcancemos. Por isso, nos aguarda pacientemente, nos aguarda com todo o seu amor imensurável e incondicional. Por isso, queridos irmãos, quando os convidamos para brilharem conosco, para sermos luzes, na verdade, é exatamente isso. Luz da qual já fomos criados. Mas vamos dando o nosso bom dia muito gostoso aqui para o nosso canal parceiro, Rádio Deus Conosco, lá do Rio de Janeiro, que sempre está aí à frente, nos acompanhando. E também para a queridíssima Fernanda Guide. Fernanda, diga para nós de onde você é. Muito obrigada pela sua presença. E também para o queridíssimo Paulo Uiter. Paulo, amigo querido, lá do canal Espírita Renovando Consciências, né, que leva ao ar 2 programas, Memórias de uma Médium, juntamente com Caroline Ramos e Jorge Larra, e isso às terças às 19h30, e às sextas-feiras às 8h30, Pétalas de Luz, e também leva o canal do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Congal, estado de São Paulo. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos vocês que já estão chegando, a você que está aí, mas não interage conosco, e sei de muitos amigos que acabam me encaminhando mensagem pelo WhatsApp, mas presencialmente tem vergonha. Gente, isso aqui é apenas um oi. Olha lá a Fernanda dizendo que é daqui da capital de São Paulo, Vila Prudente. Muito obrigada, viu, querida? Bem, vamos lá, pessoal. O que significa viver numa convivência de paz? Vamos lá. Há uma mensagem citada no livro Vinha de Luz, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, temos a seguinte citação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Palavra de Jesus. Em todos os momentos, Jesus nos chama a atenção sobre a necessidade da construção interior da paz, para que a paz seja uma constante nas nossas relações, na convivência no dia a dia. Viver e conviver em paz tem sido um dos maiores, grandes desafios da humanidade em todos os tempos e em todos os lugares. Iniciaremos, queridos irmãos, a partir de hoje, 3 encontros que vão tratar especificamente sobre esse desafio de convivência em paz e a cultura da paz. Iniciaremos hoje com a queridíssima companheira daqui de São Bernardo do Campo, Helenira Ribas. Olá, Helenira, dê o nosso bom dia para o pessoal que está chegando, que já chegou, para
verem quão linda você é. Bom dia a todos e todas. Helenira faz parte aqui de São Bernardo do Campo do movimento espírita. Ela é palestrante há alguns anos, né? Alguns bons anos de caminhada, né, Helenira? Tem uma grande experiência no âmbito do trabalho na área espírita. E Helenira, gente, quando eu tive a oportunidade de estabelecer conhecimento, relações com a Helenira, foi através de um grupo espírita em que nós duas fazemos parte e não nos conhecíamos. Já há alguns bons anos a gente faz parte desse mesmo grupo, que é um grupo de palestrantes aqui da região do ABC, né, que circunda a capital aqui de São Paulo. Helenira começou a me chamar a atenção não só pelo carinho, não só por ser uma pessoa doce no falar, não uma pessoa no trato. Fomos observando com esse passar dos anos que ela sempre tinha uma palavra, sempre tinha um apoio para enviar. E qual não foi a nossa admiração por ela, que quando nos conhecemos presencialmente, eu fiquei tomando conhecimento. Vocês sabem, todos vocês já são minha família, estão aqui sempre presentes comigo, que eu tenho uma deficiência visual no olho direito. E é uma coisa que sempre me acompanhou desde a infância, não me faz falta alguma. Eu concordo com a espiritualidade, no meu planejamento espiritual, provavelmente, a minha proposta era bem pior. Foram eles que disseram assim, Helenice, menos. Vai com isso aí que você tem, senão você não dá conta. E ao conhecer Helenira, eu vi que eu sou privilegiada, porque Helenira tem um déficit visual muito maior que o meu, e nos dois olhos, e ela se adapta de uma maneira tão linda, e cada ano Helenira vai diminuindo esse déficit. E aí eu olho para ela e falo assim, nossa, que vergonha, ainda bem que eu nunca reclamei disso, mas eu sempre penso comigo, que vergonha alguém reclamar, por exemplo, que tem que usar óculos. É porque é uma bênção, né? Então, Helenira, além de tudo isso que eu coloquei para vocês, ela também é um grande exemplo de vida e de como levar essa vida, fora o histórico pessoal dela, que é fantástico. Muito bom dia, queridíssima Maria da Graça, ela está aqui com a gente hoje, Helenira, amiga querida, mais que querida, lá de Socorro, interior de São Paulo, Maria da Graça, e também a amada Thaís Helena. Oi, Thaís, aqui da capital de São Paulo, obrigada. Ô, Thaís, já vou te apresentando aqui, a Maria da Graça e você, ambas profissionais da saúde mental. Ó, meninas, tudo de bom. Bom, pessoal, agora, para iniciar, né, esse nosso encontro de 3 semanas, agora com a Helenira, Convivência em Paz. A Helenira vai conversar com vocês, vocês podem interagir com ela, o que desejarem. E a semana que vem nós teremos a Estela Vasconcelos, que falar da cultura da paz, a partir do entendimento, tanto social quanto do olhar espírita, e depois ela virá falar sobre os mecanismos que acabam desenvolvendo e ampliando dentro das famílias e depois da sociedade em relação à cultura da paz, que é a justiça restaurativa e a mediação de conflitos. Mas hoje é a Helenira, hoje a nossa rainha aqui é Helenira. Helenira, fica à vontade, você conversa como se estivesse conversando aqui em casa, com seus familiares, e para isso ninguém vai te interromper, a não ser que realmente precise. Pessoal, eu estou falando isso porque ela pensa que a gente vai encher ela de perguntas, mas podem perguntar, tá? Helenira, vai fundo aí, vai correndo o relógio, isso é com você. Bom, muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade que eu estou tendo de aprender um pouco mais, né? Porque toda vez que a gente estuda, para fazer alguma palestra, alguma exposição, a gente aprende muito. E o ouvido mais perto
é o meu. Então, sempre é um aprendizado. Realmente, eu tenho uma deficiência no olhar, na vista, né, que eu nem estou enxergando direito nada daqui, do microfone, do celular, nada. Enxergo muito mal. Mas vamos em frente. Falando da paz, né? A paz, eu fui buscar a tradução dela, a origem dela, quer dizer pax, e ela vem do latim. E a pax quer dizer acordo ou pacto. Então, na época dos romanos, a paz romana, o que acontecia? Dentro do Império Romano, eles faziam um pacto entre todos eles, porque eram muitos povos que foram agregados, né? E eles, então, faziam um pacto de acordo, para não ter guerras internas. Externas tinham. Teve até um período do Império Romano onde a população vivia muito em paz dentro do Império Romano, mas nas suas bordas havia guerras enormes. Então, o porquê que das guerras, né? Quando Jesus fala para a gente, bem-aventurados os mansos e pacíficos, as pessoas acham que mansidão e ser pacífico é ser uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita tudo, não faz nada e espera Deus vir, Jesus vir e resolver os problemas aqui na Terra. Não é assim. A passividade, ela é uma coisa ativa. Você tem que ser pacífico interiormente, mas que tem que ser ativo na sociedade. Nós temos um exemplo fantástico. Nós temos Gandhi, que foi uma pessoa que estudou na Inglaterra, foi um advogado, viveu em África do Sul, defendendo as pessoas, e ele percebeu que ele precisava defender o povo indiano, lá da Índia, os hindus, mas sem a guerra, sem a violência, sem aquela coisa de imposição. Mas ele trabalhou ativamente para que isso acontecesse. Outro exemplo fantástico é Madre Teresa de Calcutá, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, ela sendo uma freira, uma madre, ela não chegou lá, cruzou os braços e ficou esperando, orando para que Deus viesse e resolvesse a situação que estava acontecendo na Índia. Não, ela foi à luta, mas a luta através do amor, através de levar a consciência para as pessoas de um ser divino que existe dentro dela. Então, ela trabalhou em prol das crianças, dos idosos, dos leprosos, todos aqueles que não eram aceitos na sociedade, ela acolheu e levou a paz, levou a esperança a cada um deles, cuidou deles todos com muito amor. Nós também tivemos Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, na década de 60, 70, onde ele levou a conscientização de que todos somos iguais perante Deus, independente da cor, independente da condição em que nós estamos. E ele levou a não violência, mas ele saiu na rua, falando, olha, todos somos iguais, a ciência já comprova isso, então nós não podemos ser marginalizados, nós não podemos sofrer o preconceito que, aliás, nós sofremos até hoje. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado daquela colocação. Eu sou manso, sou pacífico, então eu não faço nada, eu cruzo os braços. Não é assim que funciona. Jesus também falou assim, é muito interessante essa passagem, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a primeira, assim, de primeiro momento que as pessoas falam assim, nossa, ele veio trazer a violência. Jesus era todo amor, Jesus era toda paz, um carinho muito grande que ele tinha por todos nós aqui, tanto é que ele veio até nós, descendo lá das alturas, das esferas superiores, para vir aqui cuidar de nós. O que Jesus quis dizer com trazer a paz? Trazer a paz, mas trazer a espada também. Essa espada, ela significa a luta interior que nós temos
que fazer para conquistar a nossa paz. Nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos. Então, nós temos que trabalhar em nós a paz. É isso quando ele quis dizer da espada. A espada significa cortar em nós aquilo que não é bom. Tirar de nós as nossas deficiências, corrigi-las e fazer as nossas virtudes brotarem. Olha, aí, como se chama isso, né? Todo mundo fala reforma íntima. Eu gostaria de fazer uma outra colocação, porque quando a gente fala em reforma íntima, especialmente, as pessoas falam, nossa, isso dá um trabalho imenso, é complicado, as pessoas sempre jogam os seus defeitos para baixo do tapete, então a gente tem que usar uma outra palavra para que as pessoas se incentivem nessa mudança interior para melhor. Vamos colocar renovação íntima. A renovação sempre nos leva a uma coisa boa, a um novo aprendizado, a um novo despertar de consciência em nossas vidas. Então, nós vamos fazer isso. Quando Jesus fala, vem trazer a espada, vamos fazer a nossa mudança interior. O homem, ele foi feito para viver em sociedade. Então, nós temos que trabalhar essas nossas virtudes dentro da sociedade. É na sociedade em que nós, espíritos, evoluímos. Primeiro, porque a socialização, trazendo as diferenças entre as pessoas, sempre vai nos acrescentar algo. Se todo mundo fosse igual, a gente não ia aprender nada. É na diferença, na mudança de que cada um traz em si, é que ela vai acrescentar algo em nós. Nós aprendemos com aquilo que é diferente. A gente consegue compreender melhor as pessoas e o mundo através da diferença. Mas, infelizmente, a gente não vê isso hoje, ainda hoje no mundo. Quando a gente lembra dos primórdios do tempo, onde as pessoas começaram a se agregar em tribos, por que elas se agregavam em tribos? Para ter uma proteção, para ter mais pessoas, para coletar alimentos, para caçar. E aí se fez um laço afetivo. Por mais incipiente que fosse, esse laço afetivo existia. Então, ele se protegia. Só que existem várias tribos no mundo, né, naquela época. E o que acontecia? Bom, esse lugar tem água, esse lugar tem mais caça, tem mais alimento, não deixava ninguém diferente da tribo dele entrar. Então, a outra vinha e fazia guerra para ter aquilo. Tudo pelo poder, tudo por ter mais e não saber dividir ainda. Quem assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem aquela cena onde o hominídeo, ele está tendo a água, tudo, e vem uma outra tribo para tirar ele do lugar. E eles conseguem isso através da violência. Ainda o homem naquela época e ainda hoje, infelizmente, a gente não sabe compartilhar, a gente não sabe dividir, visto as coisas que acontecem ainda no nosso planeta. Então, depois conforme o ser humano foi evoluindo em sociedade, ele foi aprendendo um com o outro. Então veio, através da inteligência, ele foi desenvolvendo muitas coisas para viver em sociedade, foi ampliando os seus laços familiares, os seus laços de outras tribos, ele começa a fazer pactos com outras tribos, para ter a paz entre eles. E isso acontece até hoje. A gente vê acordos econômicos, a gente vê acordos de se juntarem em prol de alguma coisa. Hoje em dia, a gente fala muito sobre a ecologia, a economia. Então, tudo isso são pactos, são acordos que são feitos para que a gente possa viver em paz, em harmonia, e assim termos condições de evoluir mais. Através da ciência, nós vamos evoluindo a tecnologia, e mais ainda nós esquecemos de evoluir a outra asa do nosso espírito, que é a religiosidade. Infelizmente, nós ainda vivemos, eu diria, desculpa a expressão,
vivemos ainda no olho por olho, dente por dente. Basta a gente ligar a televisão e ver. As torcidas combinam para brigar um com o outro, torcidas de futebol. A gente está vendo muito isso hoje em dia. As pessoas gostam da agressividade e da violência. Você vai assistir um filme, as pessoas focam sempre naqueles onde tem guerra, onde as pessoas têm tiroteios. Enfim, a gente liga a televisão, liga o rádio, sempre as maiores notícias são aquelas, como diria o ditado popular, quando você espreme, sai sangue. O ser humano ainda não consegue se focar nas coisas que são boas. E olha, se a gente for analisar, existem muito mais coisas boas do que as coisas negativas. Mas o ser humano ainda se foca no negativo. Ele não conseguiu ver o outro lado. Então, nós temos que aprender a mudar. Como no início a Helenice falou, vou dar a minha paz. Se aquela pessoa não tem a paz, não quer a paz volta para mim. Ou seja, eu consigo viver em paz. E viver em paz, ele é um despertar de consciência, é um autoconhecimento. Como eu já falei, a gente só pode dar ao outro aquilo que nós temos. Então, nós vamos passar para aquela coisa que o Sócrates nos falou. Aliás, existem controvérsias. Muitos filósofos falam que foi Tales de Mileto, mas o ditado é fantástico. Conhece-te a ti mesmo. É o que eu chamaria de a famosa reforma íntima, mas nós vamos chamar ela de renovação íntima, para buscar o nosso melhor dentro de cada um de nós. Então, se eu não conheço, se eu não sei qual é meus defeitos e as minhas qualidades, eu vou olhar o outro, aquele que está próximo a mim, com o mesmo olhar, com as mesmas coisas que eu tenho dentro de mim. A psicologia costuma falar que o ser humano espelha no outro aquilo que leva dentro de si. Então, eu vou julgar as pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa, vamos dar um exemplinho fácil. Você vê um casal tomando café, você não os conhece. Aí você vai pensar mil e uma coisa. Puxa, será que são marido e mulher? Será que são amigos? Será que são amantes? Será que estão fazendo uma entrevista? A gente vai julgando de acordo com o nosso ponto de vista. A gente não sabe da história deles, né? Ninguém tem a ficha de ninguém e nós não estamos aqui para julgar. Jesus falou assim, eu vim para servir e não ser servido. Se Jesus, uma potência de luz como aquela, veio e nos fala isso, nós, como seres humanos, ainda extremamente falhos, mas a caminho da luz, nós vamos também aprender a servir um ao outro. E aí a gente consegue ter a paz. Como é que eu vou servir ao outro se eu nem me conheço, não sei os meus defeitos e trago um ego, um orgulho muito grande, enorme dentro de mim? Acho que eu sou melhor do que o outro. A gente vê isso desde os primórdios dos tempos. Então, nós temos que nos conhecer, ver quais são os nossos defeitos, onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar, por que eu tenho esse sentimento? Eu posso modificar aquele sentimento de raiva em algo que seja bom para mim, porque a raiva, o medo são sentimentos que não são de todos negativos, eles nos preservam a vida, e eu posso, sim, transformar a raiva num sentimento de impulsionar o meu ser para aprender mais e evoluir, e ser uma pessoa melhor. Então, tudo que tem de negativo, existe o seu ponto positivo. Então, é como a gente tomar um floral. O floral, ele vai agir em cima das nossas potencialidades boas, das nossas virtudes. Então, aos poucos, a gente vai modificando interiormente. Mas eu só vou poder modificar se eu me conhecer. Porque eu me conhecendo, eu vou parar de julgar as pessoas. Eu vou ver que eu também tenho os mesmos defeitos que a outra tem.
alguns parecidos, outros não, mas tudo isso é autoconhecimento e é individual. Eu não posso, por mais experiência que eu tenha, eu não posso impor ao outro aquilo que eu acho e penso que é certo. Tem aquela passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é eu ir a verdade do outro. Qual é a verdade do outro? É dele. A minha é outra. Então, eu tenho que me conhecer, saber qual é a minha verdade para que eu possa melhorar. Bom, a minha verdade é que eu sou uma pessoa impaciente, vou trabalhar a paciência. Ah, eu sou uma pessoa muito fofoqueira, vou trabalhar a minha língua. Enfim, essa é a minha verdade. Nós vamos nos descobrindo, melhorando, e aí nós vamos compreendendo o outro melhor. Nós vamos tendo mais compaixão, mais misericórdia para com o outro, mais indulgência, mas não é aquela indulgência onde a gente passa a mão na cabeça, ah, tudo bem, ah, ele errou, ele está errado, nossa, ele é assim, ai, tudo coitadinho. Não, porque tem outra passagem de Jesus que ele também fala, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, nós estamos encarnados e nós temos sim que responder às leis sociais, às leis humanas, e vamos responder também às leis divinas. Então, meus amigos, minhas amigas, trabalhando interiormente, nós vamos começar a aprender a conviver com o outro, porque nós vamos respeitar no outro aquilo que nós gostaríamos que respeitasse em nós. Toda moeda tem dois lados, aliás, ela tem muito mais que dois lados. Isso quer dizer o quê? Eu respeitar o outro e ouvir o outro. Não apenas só falar e querer me impor. É respeitar também a opinião do outro. Tem um filme que chama Ponto de Vista, onde mostra o ponto de vista de várias pessoas sobre o mesmo assunto. Assim somos nós. Todo mundo traz de outras vidas, porque nós somos reencarnacionistas, nós trazemos um cabedal de experiências, de aprendizados, de conhecimentos que vão fazer parte da nossa vida hoje, da nossa nova personalidade a ser desenvolvida. Então, nós trazemos crenças, nós trazemos modelos mentais, nós trazemos coisas que estão impregnados no nosso perispírito, na nossa mente espiritual, que muitas vezes nos leva a errar. Então, nós temos que ver que a outra pessoa também traz um cabedal de conhecimentos, traz traumas de outra vida, cada um tem a sua ficha, e nós não temos a ficha de ninguém, só Deus. E há os geneticistas, os espíritos superiores, que programam e nos ajudam a programar a nossa reencarnação. Então, nós trazemos tudo isso dentro de nós. Por isso que, muitas vezes, o nosso ponto de vista é diferente do outro. Tivemos aprendizados diferentes. O que nós trazemos dentro de uma família? São vários espíritos que trazem todos esses traumas, esses conhecimentos, essas crenças, e vão compartilhar dentro de uma sociedade pequenininha que se chama família. E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, tudo que é trabalhado, melhorado dentro da família, vai refletir na sociedade. Cada sociedade vai, sim, tocando o outro através do exemplo. Então, nosso trabalho é muito grande, porque os espíritos que vêm numa família, alguns são, vamos dizer assim, amigos, outros não. Traz divergências do passado, então eles estão ali para, vamos dizer, acertar as contas, né? Ou seja, eles estão ali para se respeitar, para se amarem, para se tolerarem. Então, é um trabalho de formiguinha, cada dia acrescentando alguma coisa. Então, a família é muito importante que os pais comecem a se autoeducar, comecem a aprender a se olhar e ver o filho não como uma propriedade, mas sim como um espírito que também traz coisas do passado, traz a sua personalidade, e uma hora aquela personalidade vai se impor mais, de uma forma mais firme,
com o passar do tempo, na adolescência, ele vai se impondo. Então, como dizem os estudos, a primeira infância, até os 7 anos, hoje em dia nem diria até os 7, porque a meninada vem com um conhecimento muito aflorado, mas é lá que, como minha avó dizia, é de pequeno que se torce o pepino, ou seja, é naquela fase, até os 7 anos, que nós, pais, temos que passar o nosso melhor para o nosso filho, colocando ele num caminho de luz, aprendendo ética e moral. Porque dali em diante, na adolescência, o adolescente vai deixar a sua personalidade interior, aquilo que ele traz de outras vidas, falar mais forte. Então, nós vamos escrever nesse livro novinho que Deus nos emprestou para a gente dar o nosso melhor. Por isso, nós temos que trazer em nós esse autoconhecimento, vendo as virtudes que nós podemos ampliar, o que nós podemos passar, a mansuetude, mas também a atividade na paz, a tolerância entre os irmãos, o respeito mútuo dentro da família. A gente vê famílias hoje em dia, como sempre teve, que não podem se ver na frente. A gente vê famílias no Brasil que não se conversam. Ainda tem, infelizmente, aquelas famílias que, matou um do minha família, da minha tribo, nós vamos matar um da tua também. Gente, nós temos em pleno século XXI, onde a ciência prova que todos somos iguais, e nós temos que nos respeitar. Todas as religiões, todas as filosofias trazem a paz, trazem o amor, trazem a esperança. Por que será que nós não aprendemos ainda a ter essa paz interior, esse amor pelo outro, respeito pelo outro? Isso se chama ego inflado. Nós ainda temos a necessidade de ter um ego muito aflorado. Eu sou melhor do que fulano. Eu sei mais que ciclano. Você já sabe com quem você está falando? Então, a gente muitas vezes tem uma autoridade e a gente impõe aquela autoridade àquele que é menor que a gente, entre aspas, porque somos todos iguais. Corre sangue igualzinho no outro, todos têm o mesmo problema, mas ainda nós vivemos em desarmonia. Vamos pôr a família como o corpo humano. O corpo humano, ele tem órgãos diferentes, com células diferentes, mas todos são células. Cada órgão, sendo diferente, tem uma função específica no corpo. E cada um trabalha de um jeito, cada um funciona de um jeito, para que o nosso corpo funcione perfeitamente. Assim é a família, assim é a nossa sociedade. É nas diferenças, trabalhando sempre com o seu melhor, é que as coisas vão funcionar na nossa sociedade. E começa pela família. A gente vê quem trabalha com adolescente, com crianças dentro da educação, vê como as crianças muitas chegam assim, autoritárias, não respeitando ao professor, não respeitando a outra autoridade, não respeitando aquele que é diferente dela, que pensa diferente dela. Isso pode ser trazido de outras vidas, sim, mas também tem a educação dos pais. Por isso que é muito importante que nós possamos aprender cada vez mais com nós mesmos, nos conhecer e nos reviver, nos reformar. É aquela coisa do homem novo que Jesus falou. É trazer aquele homem novo que vai se despertando aos poucos dentro de nós, vai se modificando, vai tendo o despertar da consciência de um ser superior habitando em nós. Filho de peixe, peixinho é, Jesus falou, vós sois deuses. Então, nós temos dentro de nós tudo que nós precisamos para fazer a paz reinar dentro de nós e também expandi-la em torno da onde nós vivemos. Levar sempre uma palavra amiga, não criticar de uma forma pejorativa ao outro, não querer me sobrepor ao outro, não querer que tudo gire em torno de mim. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque
a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós temos uma consciência mais, vamos dizer assim, esclarecida, um pouquinho mais de luz na nossa mente, nós temos que, sim, que ter o cuidado nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Nós temos que exemplificar como Jesus fez quando veio aqui. Então, dentro dessa questão do conhecer-se, nós temos de conquistar a paz, nós temos aquela situação dual, que nós vivemos num sistema dual. Infelizmente, né, as pessoas, o negativo e o positivo não quer dizer que é uma coisa ruim, o negativo. Apenas são polos que, apesar da diferença, e especialmente pela diferença, se unem. Coloca um ímã lá. Coloca um ímã embaixo de um monte de limalha de ferro, e você vai ver que tudo aquelas limalhas vão se agregar, vão se juntar naquele ímã. Nós temos que ser esse imã, levando a paz, levando o conhecimento, levando a esperança, enfim, a todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, ou seja, é o negativo e o positivo. Não vamos ver a questão do negativo como uma coisa ruim, porque se não fosse o negativo, o que seria do positivo, não é verdade? Então, nós trazemos dentro de nós, quando nós estamos trabalhando e tentando conquistar a nossa evolução, a nossa paz interior, o que acontece muitas vezes? Duas coisas, ou a serenidade plena, ou o conflito. A pessoa dentro da serenidade, ela tem dois caminhos também. É aquela pessoa, eu estou em paz, não quero saber de mais nada. Eu estou em paz, não me importa o outro, não quero saber o que está acontecendo no mundo, não me interessa se o outro sofre, não me interessa se o outro é discriminado, eu vou ficar na minha paz. Então, ele fica acomodado e naquela apatia que eu falei no começo. Não me interessa os problemas dos outros. O problema é dos outros, não são meus. Eu estou aqui bem. Isso retarda o nosso crescimento espiritual. Isso bloqueia o nosso aprendizado. Isso nos faz estacionar na nossa evolução. Agora tem aquela outra serenidade. Não, eu estou em paz comigo mesmo, mas eu posso ser útil à sociedade. Eu posso ser útil àquele que convive comigo. Então, eu vou fazer o meu melhor para aquela pessoa que está comigo, porque eu estou em paz. E se tiver mais pessoas perto de mim em paz, vai ser melhor ainda. Não é assim? Também tem aquela outra coisa do conflito. Eu estou em conflito. Nossa, eu estou com esse problema, com aquele, tenho raiva disso, tenho aquilo. Tem dois caminhos também. Um caminho, eu estou com conflito, vou tentar resolvê-los. Como eu vou resolvê-los? Vou buscar ajuda, se eu não tenho esse conhecimento suficiente para tentar resolver esse conflito. A ciência está aí, a filosofia, os médicos, as psiquiatrias, as religiões, lembrando sempre que religião é um rótulo, que a gente tem que ter religiosidade, que assim o respeito pelo próximo é maior. A gente vê ainda guerras em nome de Deus, não aceitando o que o outro, a religião do outro, a gente ainda vê isso. E já pensou, então, time de futebol, partidos políticos, todas essas coisas, nós temos que saber respeitar. Bom, voltando, eu estou em conflito. Dois caminhos, ou eu vou resolver esse conflito para que eu encontre a paz dentro de mim, ou eu vou ser aquela pessoa que vou brigar com todo mundo. Vou andar na contramão da vida. Todo mundo saindo num caminho, eu estou indo contra as pessoas que vêm, mas o certo sou eu. Os outros todos estão errados. Ora, vou viver numa eterna guerra interior, num conflito imenso, vou acabar ficando sozinho, porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas que gostam de se impor, são chatas, são autoritárias, são reclamonas, não conseguem ver o sofrimento do outro, só vê o seu, só olha o seu umbigo, acham que estão sozinhas no mundo e todos giram em torno deles para satisfazer
as suas vontades e desejos. Então, para nós conquistarmos a paz, nós temos esses caminhos. Qual é a vantagem de escolher o caminho certo? Conquistar o autoconhecimento e a paz mais rapidamente. Ter aquela serenidade ativa, proativa. Ter aquele conflito onde eu busco a solução dele, para que eu possa caminhar e melhorar cada vez mais. Então, tudo está nas nossas mãos. A gente tem a faca e o queijo para fazer o nosso melhor. Basta ter a vontade. E vontade é uma coisa que a gente também precisa trabalhar, porque às vezes a gente se acomoda, ou por medo, ou mesmo por acomodação, ou porque nós estamos bem assim, e o outro não nos interessa. Eu estou bem assim, eu vou esperar que Deus resolva. Gente, ora, ação. É orar se ligando com o Criador, com a fonte de todo amor, de toda paz, mas também fazendo a nossa parte. As coisas não vão cair do céu. A espiritualidade ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Estamos na matéria e temos que progredir nela. É nela que nós aprendemos a evoluir, que nós aprendemos a tirar aqueles defeitos que ainda existem em nós e buscarmos a paz, buscarmos uma convivência em sociedade de uma forma mais harmônica. Então, a gente vamos falar dos pactos de novo. Nós vamos fazer os pactos. As torcidas de futebol, um exemplo, não vão poder brigar mais nem antes nem depois do jogo. Os clubes de futebol podiam fazer um pacto dessa forma, mas depende de nós, seres humanos, querer ou não aceitar esse pacto. Aí é por conta nossa. Mas a paz entre a sociedade, ela é possível desde que o ser humano respeite o outro e não traga intolerância, não queira pôr o seu ponto de vista em cima do outro. Tem uma historinha que fala dos elefantes. O elefante estava na Índia e um sábio trouxe várias pessoas cegas, sem a visão, para conhecer o elefante. Um pegou na orelha, o outro pegou na pata do elefante, o outro pegou no rabo do elefante, o outro pegou no tórax, né? Aquela coisa enorme, a barriga do elefante, vamos dizer assim. Aí, o sábio perguntou, como que é o elefante? O que é o elefante? Aí, o que pegou na orelha, falou, o elefante é igual um abanador, um leque para balançar, para que a gente possa se abanar e, assim, ter um frescor, ter um ventinho. O outro falou, não. O elefante é como um chicote que a gente pode usar para fazer os animais andar, enfim. Não, o outro falou. O elefante é que nem uma árvore, forte, larga. Aí o outro falou, imagina, o elefante parece uma barriga enorme. Então, nós vemos aí que cada um falou do elefante de acordo com aquilo que percebeu. Mas todos viram uma parte do elefante, não o elefante completo. Assim somos nós. Todos nós vemos uma verdade, a nossa verdade, mas existe a verdade do outro. Temos que aprender a ter um outro olhar na sociedade, enxergar o outro, perceber o outro e o como ele pensa e respeitá-lo, porque assim ele também vai ter a mesma atitude comigo. É lógico que nem sempre isso acontece, mas nós estamos fazendo a nossa parte, a cada um segundo suas obras, e assim nós vamos seguindo em frente. Então, todos têm a sua verdade, basta a gente aprender uns com os outros e respeitá-los. Como eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a minha verdade interior, é aquilo que eu trago em mim que eu vou fazer uso para que essa minha vida seja produtiva. Ora, se eu tenho qualidades, virtudes, vou fazê-las crescer. Se eu tenho
defeitos, eu vou tentar eliminá-los através das minhas virtudes. É assim que nós vamos funcionar. E nós, como trazemos de outras vidas modelos mentais do que é certo e que é errado daquela época, e olha, a gente viveu, eu acho que eu vi, com certeza, vivi na época de Jesus, passei com a carroça em cima dos cristãos, enfim, tenho as minhas dívidas, eu diria, os meus, reformular a minha vida, né, minhas atitudes, todos nós temos. Então, a gente traz crenças do passado muito forte em nós. A gente vê que hoje em dia, apesar da ciência falar, a gente ainda vê escravidão. Veja só o que acontece na televisão. Ainda hoje a gente acha que por causa da pele, aquela pessoa não é tão boa, eu sou melhor que ela, querendo lembrar sempre que a nossa, de acordo com a ciência, a nossa civilização nasceu na África. A gente se preocupa com todo mundo e muitas vezes a gente esquece daquele que mais está precisando. Então, nós temos que começar a modificar o nosso jeito de ser, ver o outro como ele é e respeitá-lo da mesma forma como eu gostaria que respeitasse a mim. Bom, meus amigos, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui que eu gosto de falar, que eu anotei algumas coisas. Falando dos modelos, vamos continuar falando dos modelos mentais. Então, eu trago em mim conhecimentos, traumas e crenças de coisas do passado, religiões do passado, que apesar da modificação que nós temos hoje em dia, ainda está muito arraigado dentro do meu ser. Então, eu tenho que trabalhar isso, mudar esses modelos mentais. E isso eu vou fazendo através do autoconhecimento, da vontade, do esforço interior, para que isso mude em mim, para que eu seja, na sociedade, uma pessoa mais ativa, mais proativa, levando sempre a esperança, demonstrando a tolerância, a indulgência, o carinho pelo outro, o respeito pelo outro. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, a tolerar as pessoas. Nós precisamos começar, a partir da compreensão que nós temos de nós, compreender o outro também. Porque tudo aquilo que temos dentro de nós, o outro também tem. Os erros que nós fazemos e temos, o outro também tem. Se eu me desculpo, né, vamos falar sobre a culpa um pouco, se eu me desculpo, entre aspas, eu também tenho que desculpar o outro. E quando a gente erra, o erro faz parte do crescimento humano. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. E quando a gente erra e toma conhecimento desse erro, vamos dar um exemplo. Eu fui muito estúpida no falar com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, com a minha mãe, com o meu pai. E aquilo, como nós temos modelos dentro de nós já bem fortes, modelos mentais, aí vai falar assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter tido outra atitude perante aquela pessoa. Então, eu começo a trabalhar em mim a culpa. A culpa, ela é como uma bola, sabe aqueles desenhos onde a pessoa que está presa tem uma bola, uma corrente presa no pé? A culpa é a mesma coisa. A culpa nos impede de caminhar, ou seja, a gente só fica em torno do tanto que aquela corrente nos permite andar. Então, nós temos que aprender a nos perdoar. E também aprender a perdoar o outro e pedir perdão. Mas o nosso orgulho é muito grande. Mais uma coisa para nós trabalharmos. Que nós erramos, não é feio errar. Errar é humano. Repetir o erro, já a gente tem que pensar. Então, nós vamos começar a olhar em nós essa coisa da culpa e também nos perdoar para que possamos caminhar. Mas não errar de novo. Como aquela passagem da mulher adúltera, vai e não peques mais. Então, eu vou trabalhar em mim, conseguir superar aquela culpa e
pedir perdão, desculpa, olha, eu fui um pouco estúpida no meu linguajar, eu falei muito alto, não era isso que eu queria dizer. O outro vai compreender, e às vezes um pedir desculpas, nossa, abre um caminho imenso para que se viva em paz, principalmente naquelas pessoas que são antagônicas. Às vezes um pedido de desculpas muda o relacionamento delas. Então, o perdão existe para isso. E a gente ainda tem uma resistência em pedir perdão justamente por causa do nosso ego inflado, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Vamos trabalhar o orgulho dentro de nós. Enfim, nós temos tudo para trabalhar, para viver em paz em sociedade, dar a nossa paz ao outro. Se aquele não aceita, o problema é dele, eu continuo como fala. No início, a Helenice falou, volta a paz para mim. Mas paz é um estado de consciência. Eu estou em paz comigo mesma, em paz com o mundo, mas ativa, levando a esperança, trabalhando para o bem, vivenciando aquilo que Jesus nos trouxe e tantos outros avatares que vieram antes dele. Bom, eu agradeço muito a atenção e a oportunidade que eu tive de estar aqui. E vamos lá, Helenice. Agradeço muito. Pensa que você está terminando de falar e está indo embora. Vai nada, a gente ainda vai conversar. Helenira, muito obrigada, eu amei. Que linda. Vou colocar aqui, vou ler para você, né, o que a Thais Helena nos trouxe aqui de consideração. Primeiro, a paz está aqui presente. A sua voz já nos transmite uma paz. Adorando te ouvir. E a outra, a Thais, novamente, uma manhã iluminada com esses aprendizados. Olha, Thais, vou concordar com você. Que delícia de aprendizado que Helenira, quase xará, nos trouxe, né? Helenira, eu estou anotando aqui o que é possível. Eu tenho essa mania de, dependendo de quem está aqui presente, eu vou anotando, porque eu vejo que, nossa, eu não posso perder isso, eu vou anotando. Né? E assim, Helenira, uma das coisas que eu gostei muito quando você trouxe aqui para nós, a questão do autoconhecimento. Foi legal você trazer a citação que Sócrates, né, da frase que Sócrates repetia, e que muitos atribuem a ele, outros atribuem a Tales de Mileto. Né? E também eu tenho uma terceira informação, e isso a gente também obtém nos livros de história, que era no templo da cidade de Delfos, no templo em homenagem ao deus Apolo, né, que estava escrita essa frase no primeiro portal de entrada, conhece-te a ti mesmo, e era o portal que eles frequentavam, né? Tales de Mileto não, Sócrates, ele frequentava. E diz que um segundo portal que tinha, logo após esse, dizia na sua inscrição, mas nada em excesso. Eu acho isso fantástico, é um alerta fantástico, porque a gente ainda, como você bem colocou, Helenira, nós ainda estamos num patamar de entendimento das coisas onde o apego não se dá só na questão material. Nisso que você falou, se dá no eu achar que eu sei mais do que você e eu me apego de tal maneira a esse tanto que eu tenho de conhecimento, né? Não faço autobusca, autorreflexão, não faço autorreconhecimento, e nem o autoconhecimento, logo eu não me ressignifico, não me ressignificando, eu não pratico a renovação íntima. Não praticando a renovação íntima, né, eu faço tudo em excesso. Logo, fazendo excesso, eu estou fazendo o contrário daquilo que eu estou propondo no primeiro portal, né, o autoconhecimento. Outra coisa que eu achei também excelente que você trouxe para nós foi falar dos mansos e pacíficos,
E aí eu vou, gente, chamar a atenção de vocês ao Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, né, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, onde o Espírito Lázaro traz aquela mensagem fantástica chamada obediência e resignação, que a Helenira falou, né? E aqui eu vou vou pedir licença, Helenira, para ler a frase que eu acho importantíssima aqui dessa passagem de Lázaro. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Simplesmente fantástico, né? Porque é exatamente tudo isso que você falou. Quando ele nos. E Lázaro aqui nos faz entender, né? Que obediência ela se dá no sentido de que eu sei, eu entendo e eu aceito que o que você está me passando é bom, é correto, vai me ajudar, né? E não fico batendo como você mesmo colocou, né? A gente vai bate de frente por orgulho, porque acha que sabe mais que o outro. E a resignação, ela é consentimento do coração, porque houve a aceitação, porque houve a compreensão e o entendimento. Perfeito que você nos trouxe. E aí você também nos trouxe outra coisa que, nossa, não pude deixar de lembrar, né? Que foi em relação ao Livro dos Espíritos, a questão 886, que é a famosa sigla em que os espíritas passaram a desenvolver com o crescimento do caráter, do espiritismo, o caráter da benevolência, que é qual o verdadeiro sentido da caridade, da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Nossa, Helenira, quando você faz isso e me leva a refletir, e eu vou lá e lembro desse BIP, o famoso BIP do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E me remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação, dizendo que uma é da razão e a outra do coração, significa isso tudo o que, Helenira? Que quando você me fala da convivência em paz, você está falando exatamente que aquele que busca o autoconhecimento permite-se viver em paz. Logo, o que ele vai exalar é a paz e é o que ele vai atrair para ele também. Nossa, eu fiquei assim muito feliz com suas abordagens. Gostei muito quando você fala, né? E eu acredito que todos aqui também tenham observado isso, quando você traz a questão da paz que se inicia na família, você faz uma comparação com o corpo físico, dos células, a diferença das células, dos órgãos, mas que cada um tem uma função primordial para a manutenção da vida, e você traz isso dentro da família, e depois você fala da dualidade que existe dentro de cada um de nós, e me leva a refletir que essa dualidade se conflita dentro de nós, quanto mais na relação com o outro, não é verdade? Na relação com o membro familiar, e isso se ampliando nas relações sociais. Quando você traz também a questão da serenidade, da dualidade no entendimento e na vivência da serenidade, dos conflitos, eu achei lindo. E também gostei muito quando você nos traz a reflexão da oração,
Porque dias atrás, Helenira, eu tive a oportunidade de estar próxima de uma pessoa que trouxeram para ela, era uma sala de aula, e trouxeram para ela algumas situações conflitantes. E essa pessoa só respondia assim: olha, o que eu faço numa hora dessa é orar. Ela só dizia: olha, a base de tudo isso é orar. Você ore mais. Aí, assim, a minha língua, meu Deus, a minha língua não se segurou. Quando eu tive a oportunidade, no momento que me foi dada a palavra, tal, eu inseri no meio assim, que orar era o nosso momento de estar juntinho com o Criador, mas que Ele espera de nós algo da nossa parte para que isso se concretize. E eu achei tão lindo quando você vem e fala, oração é orar mais é hora mais ação. Ligar, né? Nos ligar ao Criador, mas fazer a nossa parte. E aí eu lembro muito bem que essa pessoa que começou a fazer esse mundaréu de questionamentos em relação aos seus conflitos, né? Eu percebia que ela estava assim com os olhos cheios de lágrimas e ela falava e falava. Aí daqui a pouco ela falou assim: mas quem ora por um suicida está errado? Eu só fiquei olhando o posicionamento da outra pessoa, né? E aqui, aí me segura, Senhor, me segura, porque a minha resposta está na ponta da língua. E aí a pessoa foi nas suas considerações que não foram de maneira alguma erradas, mas faltou um complemento chamado consolo, que é o que você tocou também. Que de que forma, que direito eu tenho de criticar, de exercer um julgamento quando eu próprio ainda cometo atitudes, quando você falou do espelho, que é uma análise psicológica, quando eu julgo, é porque exatamente é aquilo que eu estou espelhando em mim, né? E aí eu me lembro que essa pessoa foi aprofundando, aprofundando, até que ela chegou ao ponto e revelou que quem tinha se suicidado tinha sido um neto de 14 anos de idade. Quer dizer, a gente sempre escuta assim, né? Ser avó é ser mãe 2 vezes. Eu imagino que a dor dela era duplicada, né? E aí ela olhou para mim e perguntou: então, eu posso orar pelo meu neto? Eu disse assim para ela: por que você me pergunta se você sabe que orar é o melhor caminho de chegar até ele? Aí ela falou, mas o suicida não está condenado pela Igreja Católica? Logo eu entendi que ela estava iniciando no Espiritismo. Aí eu disse para ela, não, foi um equívoco. Logo, logo isso aí nem existe mais. Eu fiz assim para ela. Eu acredito naquilo que eu aprendo nos postulados espíritas, que não é correto tirar, né, acabar, o autoextermínio não é correto, porque eu tenho aqui um processo na Terra a ser cumprido. Mas se eu não suportei, o que eu não suportei não foi a vida, foi aquela dor que eu estava sentindo. Quando eu falei isso, ela chorou tanto, porque o que eu percebi, Helenira, era uma avó que não tinha ainda. Eu não estou me vangloriando, eu estou dizendo do cuidado que a gente tem que ter com relação ao outro. E é isso que você está falando, é o cuidado em relação ao outro. Porque, da mesma forma, Helenira, que você quer a paz fora, tem que ser cultivada dentro. E foi isso que você passou para nós, que eu fiquei encantada. E, assim, uma frase, assim, outro momento seu, quando você traz a questão da experiência com o elefante, lindo, lindo comparativo, né? Cada um aplica o seu olhar sobre as situações. Quando você traz um modelo de crenças, quando você fala dos modelos mentais, aí você está falando de psicologia pura, crenças limitantes, valores familiares, valores sociais, e todo o valor social está baseado no valor individual que foi criado dentro dos valores familiares. Mas, como você mesma nos alertou,
Esses valores só existem porque também foram passados para os pais os valores dos avós, para os avós os dos bisavós. Logo, esses espíritos, hoje reencarnantes e nós reencarnados, estamos apresentando os valores, de repente, do tataravô que eu fui. Então é meu mesmo. Eu não posso culpar ninguém. Não é? Sim. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que quebrar esse ciclo em algum momento. E lindo, lindo, lindo e forte quando você chega aqui no final e diz assim, porque a paz é um estado de consciência. Olha como isso é forte, Helenira. Na hora que você traz isso, você vem diretamente ao encontro daquilo que eu falo toda a abertura do programa, que a felicidade é uma construção diária e pequenininha. Sim. Logo, é o alimento, ela, na verdade, ela é o resultado do alimento que eu dei para mim mesmo, que é a paz interior. É um estado de consciência. Nossa, Helenira, sem palavras para te agradecer, tão belos ensinamentos. Deixa eu trazer aqui o que a Maria da Graça, lá de Socorro, está falando para a gente. Obrigada, Helenira, por palavras de grandes ensinamentos, passados com muito amor, trazendo paz aos nossos abraços. E também tem aqui a gratidão do Salvador Carrasco Neto. Muito obrigada, Salvador, aqui de Carapicuíba. Fazia muito tempo que eu não ouvia, participando aqui dos nossos encontros. Muito obrigada, Helenira. Trouxe até o Salvador de volta. Então, Helenira, você gostaria de fazer mais algum complemento em relação àquilo que nós conversamos? Posso contar uma historinha? À vontade, nós temos ainda 10 minutos ainda. Tá bom. Então, a aceitação do outro é muito importante na construção da paz. Aceitar o outro como ele é. E nos aceitarmos também. Porque muitas vezes a gente não se aceita, né? Então, a gente briga conosco mesmo e não conseguimos nunca conquistar essa paz conosco e nem com o próximo. Então, a aceitação e o respeito é muito importante para que a gente construa essa paz entre todas as pessoas. Isso requer esforço de cada um, né? Vontade, atividade. Mas a historinha que eu quero contar é sobre os porcos-espinhos. É uma historinha muito interessante. Na época da era glacial, aqui no planeta Terra, na nossa nave-mãe, muitos animais morreram de frio. E porque eles viviam isolados um do outro, muitos eram animais ferozes, então eles até não conseguiam ficar muito juntos, então eles se degladiavam entre eles. Morreu muitos animais. Na última era glacial, o ser humano já estava aqui, através do homem de Neandertal e também de alguns homo sapiens já estava aqui. Então, a história do porco-espinho. Os porco-espinhos, para poder sobreviverem e não sumir da face da terra, eles resolveram se juntar. Que nem os pinguins. Quem já vê documentários sobre a Antártida, os pinguins passam meses chocando o ovo, tudo pertinho um do outro, esperando as pinguinzinhas, né, as mãezinhas, voltarem com o alimento. Então, eles vão se revezando nos lugares para que um aqueça o outro. Então, os porcos-espinhos faziam aquilo. Eles começaram a se juntar para o calor um do outro preservar a saúde deles e eles conseguirem passar pela era glacial. Acontece que o porco-espinho, aqueles espinhos, quando eles se juntavam muito, cutucava, feria o outro que estava próximo. Então, eles saíam de perto um do outro e começavam a morrer de frio. Voltavam, se feriam o outro e aí se separavam de novo. E aí, o que eles fizeram?
começaram a ficar unidos juntos, de uma proximidade que não ferisse o outro, mas ele sentisse o calor do outro. E assim eles foram convivendo, então hoje, até agora, estão aqui. Assim somos nós na sociedade, dentro da família, enfim. Estar próximo o suficiente, mas não ferir o outro, com as palavras, com as atitudes, não magoar o outro, para também não ser magoado. Respeitar a individualidade do outro, respeitar o que o outro é, para que seja respeitado. E assim nós vamos convivendo todos juntos e trabalhando a paz. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Nós temos que viver em sociedade. É aí que nós evoluímos, é aí que nós aprendemos e nos tornamos pessoas melhores. Então, a gente tem, desde a época dos neandertais, dos seres humanos, os primeiros seres humanos, faziam aquela fogueirinha, a fogueirinha se juntava em volta para contar histórias. Nós ainda fazemos isso. Que as nossas histórias, nas nossas reuniões, possam ser boas histórias, histórias edificantes, que levam a pessoa a ser mais tolerante, ter mais amor a si, ao próximo, que leve a esperança que as coisas podem melhorar, que nós podemos melhorar e fazer um mundo melhor. Então, eu lembrei também de uma passagem que o Cortella fala sobre o churrasco. Que o churrasco, e coincidi muito com essa fogueirinha em volta, e nós em volta aprendendo, contando história. O churrasco, na verdade, não foi feito para a gente ir lá comer, e sim para convivermos uns com os outros. Então, ele fala assim, que o churrasco não é chegar assim, pôr logo tudo, vamos chegar agora, vamos já pôr a comida, vamos comer tudo e todo mundo vai embora. Não. Ele fala que o churrasco é assim, quando for você tempera a carne, quando for umas 10 horas, você põe o fogo lá, acende o carvão, aí põe as carnes ali, aquela costela grandona. Aí ele fala também de que ele tem uma filha que é vegana, uma outra pessoa que é, a mulher dele que é vegetariana, então ele fala que tem a churrasqueira da vegana, da vegetariana e dos carnívoros, que ele fala que ele é onívoro. Então, cada um na sua, mas convivendo bem, convivendo em harmonia. E então ele fala, a gente acende cedo, mas a gente vai comer as coisas lá no meio da tarde. A gente passa o dia conversando, contando o que aconteceu, como foi ou deixou de ser. Isso é convivência e conviver em paz. Então, nós temos que fazer como os porcos-espinhos, como os pinguins, se aquecer nos momentos difíceis, dando apoio ao outro, recebendo o apoio do outro, respeitando e sendo respeitado. Fazemos aquela nossa fogueirinha, reunião de família, mas com coisas boas, lembrando passagens boas da nossa vida, passagem daqueles que nos deixaram, já estão no plano espiritual, nos deixaram como aprendizado, e quantas lembranças boas nós temos. Isso traz uma convivência melhor. Sempre ver, sempre exaltar, porque a validação do que é bom tem que acontecer, as coisas boas que o outro tem e que o outro fez. Isso leva o ser humano a falar assim, puxa, eu estou no caminho certo, eu vou continuar assim. É claro que tem aqueles que se tornam vaidosos, mas isso é problema dele. O nosso problema é conosco, tá certo? Obrigada, agradeço muito, muito mesmo, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui no teu canal. Obrigada, Helenice. Não é meu canal, não, é o canal do Tavares. Não, o nosso canal. Pronto. É o nosso. Olha, deixa eu colocar aqui mais duas. O Salvador agradece novamente. Aqui, Obrigada. olha, a Fernanda. O maior desafio é cuidarmos da nossa violência interna. Perfeito! O quanto a gente se fere, né? O quanto. E a querida Thaís,
Realmente, a paz começa em nós, dentro de si e não fora de nós. Reflexão profunda sobre esse tema. Gratidão, Thaís, Fernanda. Gente, deixa eu dar uma gratidão de novo para a Fernanda, para o Paulo, que esteve aí nos acompanhando, a Maria da Graça, muito obrigada, Thaís, novamente, e o Salvador Carrasco Neto. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Só lembrando que semana que vem, o segundo programa sobre essa trilogia sobre a paz, né? Hoje nós tivemos todo um arcabouço espiritual, com o olhar que Jesus nos deixou, com o olhar que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. E a semana que vem nós vamos ter a Estela Vasconcelos, que é espírita, uma assistente social espírita que atua, né, na área da cultura da paz, virá trazer para a gente tanto a parte socio-histórica da cultura da paz, com o olhar, né, do espiritismo, e no outro encontro ainda nós vamos falar sobre a cultura da paz e dentro do que propicia a legislação. No entanto, esse outro terceiro programa não está definido se será na outra quinta-feira ou não. Que seria. Não, dia 1 de junho não será. Nós iremos provavelmente no dia 8 ou 15 de junho. No dia 1º de junho, nós teremos a queridíssima Michele Matar, daqui do interior do estado de São Paulo, que é do canal Espiritismo, Mediunidade e Espiritismo, e falará conosco sobre o perdão. Então, vamos encerrando aqui o nosso encontro dessa manhã, mais uma vez agradecendo a todos vocês esse momento maravilhoso de estarem aqui conosco. Helenira, aqui no coração sempre. Encerrando o programa, não vai embora, que nós vamos ficar nos bastidores um pouquinho. E aí eu quero, então, encerrar o nosso encontro com a mensagem contida no diário de Anne Frank, onde Anne Frank nos escreve: todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Porque agora, gente, a felicidade não é só minha, né? A felicidade são momentos em que nós todos buscamos e construímos. Então, que brilhemos juntos. Vamos sair e brilhar? Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.